Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história de São Sebastião e a sua relação com a paróquia de Nossa Senhora da Penha, em Maranguape. Pode parecer um pouco esquisito, né? Se a paróquia é de Nossa Senhora da Penha, por que falar de São Sebastião? Pois bem, segundo relatos de cronistas, os jornais da época e principalmente as cartas que eram escritas pelos padres que trabalhavam por aqui, sabe-se que havia um devocionário popular à figura de São Sebastião, devocionário esse que era anterior à fundação da paróquia. Esse devocionário tem relação direta com os primeiros ocupantes portugueses desse espaço que hoje nós chamamos de Maranguape. Muito provavelmente eles eram soldados que trabalharam no forte de Nossa Senhora da Assunção, a fortaleza, e quando chegavam ao seu período de aposentadoria, eles podiam pedir direitos a algumas terras férteis para plantação. E eles acabavam pedindo essas terras aqui na região de Maranguape. Não à toa, a primeira Serra Verde próxima da capital. E eles tinham em comum com Sebastião o fato de serem soldados. Como todos bem sabem, Sebastião foi um soldado romano, participou da guarda pretoriana, ou seja, a guarda pessoal do imperador, à época Diocleciano. Enquanto guarda de Diocleciano, ele foi denunciado por ser um cristão. Diante da interpelação do imperador, Sebastião preferiu manter-se fiel à fé de Cristo e por conta disso foi condenado a morrer. Foi amarrado numa laranjeira e crivado por flechas. Essa é aquela imagem que todo mundo conhece. Só que Sebastião não morreu aí. Ele foi resgatado pela comunidade cristã, cuidaram dele e depois de um certo período ele volta a aparecer na frente de Diocleciano. Se fosse um filme, né, a gente teria aquele clímax com a conversão de Diocleciano. Mas não foi isso que aconteceu. Mais uma vez Sebastião foi condenado, só que agora a morrer dentro do circo romano. Lá ele foi confrontado pelos seus colegas pretorianos que o batiam com paus e com bolas de chumbo. Para que o corpo dele não fosse venerado, nem enterrado como os cristãos tinham a prática de fazer, ele foi jogado nas fossas romanas. Contudo, né, a comunidade cristã conseguiu identificar o corpo dele e ele foi devidamente sepultado posteriormente. Mas voltemos para Maranguape. Quando foi instalada a paróquia aqui, né, a freguesia, ela foi intitulada, né, ela teve como a sua padroeira Nossa Senhora da Penha. Contudo, a população que já tinha esse devocionário com São Sebastião ficou um pouco ressentida. Pouco tempo depois da instalação da paróquia, nós tivemos uma epidemia, a epidemia de cólera morbus, que atacou a vila de Maranguape nos anos de 1862 e 1863. Se nós pegarmos os dados da quantidade de pessoas que viviam na cidade e a quantidade de pessoas que morreram pela doença, os números são assustadores. Segundo dados presentes no jornal O Cearense, a gente pode ver que haviam mais ou menos 20 mil habitantes na vila de Maranguape, dos quais a gente tem uma taxa de mortalidade que ultrapassou 2.500 pessoas. Ou seja, mais de 10% da população da cidade morreu no período de um ano. E morreu por conta desta doença chamada cólera. Cólera é uma doença que ataca o sistema gastrointestinal. É provocada pelo vibrião colérico, que é transmitido por água contaminada. Infelizmente, nós não tínhamos, até aquela época, acesso a saneamento básico. Então era muito comum que os dejetos entrassem em contato com a mesma água que ia ser consumida pelas pessoas em outro momento. Pois é, por conta disso, nós tivemos uma grande quantidade de pessoas infectadas por essa doença que tinha algumas características que se assemelhavam às pestes que São Sebastião se tornou famoso por proteger a população cristã católica. Como assim? Nos casos mais graves da epidemia de cólera morbus, ela pode vir a matar o paciente num período de até 48 horas. Isso é muito rápido, 2 dias. Isso porque, ao afetar o sistema gastrointestinal, ele provoca uma série de vômitos e de dejetos que fazem com que o indivíduo perca muitos eletrólitos e acabe entrando em choque eletrolítico, produzindo câimbras, mal-estar e podendo levar até mesmo ao infarto. Pois bem, hoje em dia nós temos diversos métodos para tentar, prevenir, principalmente através de saneamento básico, e 2, para cuidar, através de medicamentos e da hidratação. Naquele momento, a grande solução que se encontrou foi a fé. Fé essa que vai acabar tendo como seu principal alvo de atenção São Roque e São Sebastião,
dois santos chamados de antipestilentos. Não à toa, era muito comum que a população rezasse: São Sebastião e São Roque, livrai-nos da fome, da peste, da morte repentina e do mal contagioso. Pois é, por conta desta epidemia, a população ficou meio que desguarnecida. O chefe de polícia, à época chamava intendente, mas seria o equivalente a prefeito, e o padre da cidade, o padre Rodovalho, adoeceram por conta do cólera morbus. Inclusive, o padre Rodovalho morreu. Diante desse cenário desolador, a população começa a fazer suas novenas dentro de casa. Depois chega um novo padre na cidade, o padre Galindo, e ele orienta algumas medidas sanitárias, como o enterramento de corpos. Haviam tantos mortos em tão pouco tempo que, infelizmente, as pessoas ficavam jogadas no meio da rua. Padre Galindo, com a mentalidade de um homem que sabia unir a ciência e a fé, ele era padre, mas também tinha uma formação como seria o equivalente hoje em dia técnico de enfermagem. Ele percebia a importância de dar uma justa sepultura para aqueles corpos, tanto por uma questão de humanidade, por uma questão cristã e também por uma questão de saúde pública. Pois bem, além de tomar essas medidas, ele vai estimular o retorno a essa devoção a São Sebastião. Então, diante da demanda popular, diante das súplicas feitas pelo povo em meio à epidemia, São Sebastião é mais uma vez entronizado, agora como co-padroeiro da paróquia de Maranguape.